Amigas, amigos, olá! Muito se tem falado sobre minerais críticos ou estratégicos recentemente, nos últimos anos, dentro do contexto de transição energética, mas, mais recentemente, ao longo deste ano, em governo Donald Trump nos Estados Unidos, estes minerais ganharam uma relevância ainda maior na imprensa internacional, na geopolítica mundial. Precisamos debater hoje no nosso videozinho aquilo que são os minerais críticos ou estratégicos, para que a gente possa entender as suas características e os seus desdobramentos em termos ambientais, em termos sociais, em termos políticos, domésticos nos diferentes países e na geopolítica mundial. Primeiro, o que são esses minerais críticos ou estratégicos? Temos aqui o nosso quadrinho esquemático que mostra os MCE, minerais críticos ou estratégicos. Antes de avançarmos, uma ideia. Não há uma definição dentro da literatura especializada acerca de minerais críticos ou estratégicos. Um e outro nome são utilizados mais ou menos indistintamente, havendo peculiaridades, veremos na sequência, em diferentes países. Tratemos, portanto, de uma maneira ampla, de uma maneira genérica, minerais críticos ou estratégicos como sinônimos, tá certo? MC, minerais críticos ou estratégicos. Eles são críticos ou estratégicos porque eles têm valor político para um determinado estado. Este valor está ligado ao precário abastecimento doméstico que ocorre dentro deste país em um determinado recurso mineral. E ou, existe ainda mais um quesito, fornecedores mundiais em pequena quantidade ou pouco confiáveis. O país precisa de um determinado recurso mineral, mas ele não tem o abastecimento completo das suas necessidades desde o próprio território nacional. Os fornecedores mundiais aparecem em pequena quantidade ou estes fornecedores mundiais não são confiáveis para o país, tornando esses minerais ditos críticos ou estratégicos para o país. Ainda mais, por que eles seriam críticos ou estratégicos? Será que o ferro é crítico ou estratégico? Será que o lítio é crítico ou estratégico? Vejamos. Importância em cadeias produtivas de alto valor, como, por exemplo, componentes eletrônicos e terras raras. Terras raras são substâncias utilizadas na fabricação de componentes eletrônicos, componentes de comunicação, que têm um alto valor de comércio mundial, que tem importância geopolítica na atualidade. E, portanto, estes produtos, se não são, esses recursos minerais, se não são produzidos em quantidade no país e não têm fornecedores confiáveis para o país, gera a potencialidade de eles serem considerados críticos ou estratégicos. Ainda mais, importância em cadeias produtivas estratégicas, como, por exemplo, em recursos militares. Uma série de aviônicos, de equipamentos eletrônicos, de aeronaves de combate, precisam dos chamados minerais estratégicos ou críticos e, portanto, é um recurso militar estratégico para um determinado país. E, finalmente, o que faz esses produtos, esses recursos minerais ganharem relevo nos últimos anos é a transição energética, como, por exemplo, baterias de lítio. Daí nós temos, então, os minerais críticos ou estratégicos que envolvem estas características que estão no nosso slide, com destaque para o valor político para um determinado estado. Notem que são características, não é uma lista acabada pronta de recursos minerais ou estratégicos. Então, um determinado estado tem uma determinada lista desses recursos minerais ou estratégicos, outro estado terá uma outra lista diferente, porque essas características se manifestam diferentemente em diferentes países. Podemos comprovar isso através dessa listinha. Boa parte dos produtos listados são os mesmos para Brasil, para Estados Unidos, União Europeia e China, mas há alguns produtos que não são coincidentes. Por exemplo, não aparece fluorita, galho germânio para o Brasil como recurso mineral crítico ou estratégico. Isso está dado para Estados Unidos, União Europeia e China. Notem ainda mais um detalhe, nós encontramos o nióbio. O nióbio é considerado um recurso mineral estratégico ou crítico nos Estados Unidos, mas em frequentes listas divulgadas pelo governo americano, o nióbio não aparece. Nós vamos ver na sequência que o principal fornecedor mundial de nióbio é o Brasil, que é considerado pelos Estados Unidos como um fornecedor confiável. Lembra do slide anterior? Então, fornecedores confiáveis mundiais. Tem basicamente um fornecedor que é o Brasil, mas na medida em que há uma relação de confiança Brasil e Estados Unidos, ele às vezes não entra nas listas
de minerais críticos ou estratégicos dos Estados Unidos. O fosfato está em todos eles, né? Em todos os países, inclusive aqui no Brasil. O fosfato está porque ele é da indústria de fertilizantes, segurança alimentar e produção das cadeias alimentares, das cadeias agroindustriais baseadas em produtos agrícolas. Então, cadeias industriais que precisam de matérias-primas agrícolas e que demandam fertilizante, que usa fosfato no seu processo de produção. Temos, entretanto, uma peculiaridade. Já deu para sacar, então, que as listas de minerais críticos ou estratégicos são diferentes em diferentes países. E no Brasil há uma peculiaridade. Nós temos minerais críticos diferenciados dos minerais estratégicos. Eu falei agora há pouco, em escala mundial nós não temos essa distinção, mas em diferentes países, no Brasil, há essa distinção. No Brasil nós consideramos crítico diferente do estratégico a partir da ênfase, a partir do foco e da abrangência temporal. ênfase dos minerais críticos, risco de desabastecimento, tem pouco desse mineral que é necessário à economia brasileira. Ele é estratégico quando ele faz parte das prioridades de desenvolvimento econômico, as políticas de desenvolvimento econômico, ou geram risco à soberania do país. Foco, segurança na cadeia de suprimento nos minerais críticos, tendo em vista o desabastecimento doméstico, desenvolvimento industrial e geopolítico nos minerais estratégicos e, finalmente, a abrangência, curto e médio prazo nos minerais críticos e médio e longo prazo nos minerais estratégicos. Sendo que esses minerais estratégicos de forte valor geopolítico, eles acabam tendo um desdobramento em 3 categorias. Categoria 1, o país depende de sua importação em grande escala para suprir setores vitais da economia. Categoria 2, sua importância está crescendo devido à aplicação em produtos e processos de alta tecnologia. E, finalmente, os mais importantes, categoria 3, os mais sensíveis, é essencial para a economia nacional, proporcionando vantagens competitivas e contribuindo para o superávit da balança comercial. Então, nós temos essas especificidades e cada país pode ter as suas. Austrália, Índia, né, e assim sucessivamente, tá certo? Temos aqui um mapinha que mostra a posição dos países na produção e comércio mundial de alguns desses recursos minerais críticos ou estratégicos. Vejam que o Brasil aparece basicamente com um produto que é o nióbio, mas ele aparece muito destacado. 98% das reservas conhecidas e exploradas de nióbio estão no território brasileiro. E o nióbio serve para a produção, entre outros, de ligas metálicas, ligas de aço, que dão ao aço maior resistência e maior leveza, o que é importante para a atividade industrial em geral e especialmente dentro do contexto de transição energética. Mas o país que está evidentemente mais destacado, pelo menos 2 países, olha, a África do Sul, como era de se esperar, a África do Sul tem uma tradição muito forte na extração mineral há décadas e, por extensão, ela terá também essa tradição na extração, comercialização dos chamados recursos minerais críticos ou estratégicos para diferentes países. E a China que é muito forte nesta produção de minerais críticos ou estratégicos. Se há transição energética nos últimos anos, o que vai acontecer então com a demanda desses produtos nos últimos anos? O nosso gráfico está mostrando, olha, de 2021 a 2023, produtos como o lítio, o níquel, o cobalto cresceram de 8% a 30% no consumo mundial. E o que acontece quando o consumo aumenta? Relação oferta-demanda. São produtos que passam a ter um preço muito maior de mercado. Vejam o nosso próximo esquema, o nosso gráfico que mostra a variação do preço desses minerais críticos ou estratégicos, o lítio, o níquel e o cobalto, entre 2021 e 2024. Tivemos um forte aumento a partir de 2021 até, digamos, 2023, depois uma relativa queda desses preços novamente. Agora, por que desta variação de preços? Por causa da demanda, mas são produtos minerais, são commodities. Dependendo de tensões internacionais, dependendo de tensões econômicas, esses produtos podem ter forte aumento de preço ou forte queda de preço. E daí aparece um problema. A economia nacional se basear nesses produtos, por exemplo, eles terem uma importância maior no cenário geopolítico e econômico mundial, por eles terem uma tendência de aumento de preço, mas isso pode ser arriscado, porque como qualquer commodity, tem preços que são muito variáveis, oscilam muito fortemente
devido a fatores econômicos e geopolíticos que acabam se desdobrando no preço do produto, e se a economia nacional depende tão fortemente deles, então a economia nacional acaba sendo prejudicada. Olha aqui de novo o Brasil, e reforçando a ideia de que o nióbio é o nosso principal produto mineral entre os minerais críticos ou estratégicos, não é? 98% das reservas em exploração no mundo estão no Brasil. O Brasil está em primeiríssimo lugar no nióbio, mas o Brasil se coloca bastante bem em vários outros produtos minerais críticos ou estratégicos ou não. É o caso da posição em segundo lugar do ferro, das terras raras, do níquel, da barita, da grafita, do tântalo, e assim sucessivamente. O Brasil tem então uma força muito grande dentro da extração mineral em escala mundial e também no que diz respeito a minerais críticos ou estratégicos, inclusive aqueles que são específicos da transição energética. Dá uma olhadinha no nosso gráfico que mostra exportações brasileiras de minerais críticos ou estratégicos de 2002 a 2022. O gráfico está mostrando o valor total dessas exportações na nossa linhazinha azul contínua. E as barrinhas, a participação que o Brasil tem nesses minerais no comércio mundial. O Brasil parte de 1,76% de participação no comércio mundial e chegamos em 2015 a 3,7%. Tivemos um aumento razoável, apesar de participarmos pouco desse comércio mundial, 3,7%, houve um crescimento razoável nesse intervalo. Depois caímos de 2015 até 2022 para 2,5%. O valor de exportação tem, apesar das oscilações, uma tendência de ampliação. Oscilação do valor, lembra do que eu falei há pouco, o preço desses produtos tem uma tendência inflacionária nos últimos anos, mas eles oscilam bastante, o que contribui para esta oscilação de valor, porém, há uma tendência de ascensão, partindo aí de valores mais baixos em 2002, chegando a valores crescentemente elevados até 2021, 2022. Lembrando que nós temos uma quedinha aí de Covid-19 e uma quedinha de crise econômica mundial, 2008, 2009 e 2020, 2021, tá certo? Então a participação forte do Brasil, reforçada também nesse nosso mapa, que mostra o espalhamento desses minerais críticos ou estratégicos no território brasileiro. Nós temos aí a legenda dos minerais verdinhos de classificação 1, vermelhinho de classificação 2 e o azulzinho de classificação 3. Eles estão presentes muito fortemente nas regiões sudeste, nordeste do Brasil, na região nordeste do Brasil, né, principalmente no estado de Goiás, na região centro-oeste, e com espalhamento e crescente exploração na região amazônica brasileira. Esses minerais estão fortemente ligados à transição energética. Então eles abrem margem para a ideia, eles dão potencialidade para a superação de problemas ambientais ou socioambientais, tendo em vista as novas tecnologias de uso em escala desses produtos na substituição de outras fontes de energia, outros produtos mais impactantes do ponto de vista ambiental. Mas será que essas potencialidades são realmente efetivadas? Vamos debater isso através desses slides a partir de agora: minerais críticos ou estratégicos, potencialidades ou problemas. Para nós entendermos isto, vamos a um conceito egresso do sindicalismo americano dos anos 1970 a 1980, Just Transition, né? A transição energética justa. E por que esse conceito vem do sindicalismo americano? Ora, lá nos Estados Unidos, lá em países da Europa Ocidental, a pressão ambientalista já era relativamente alta nos anos 1970, 1960. Essa pressão ambientalista se direcionava, entre outros, para atividades econômicas fortes e impactantes do ponto de vista ambiental, fortes e impactantes do ponto de vista ambiental. Mas essas atividades eram geradoras de emprego e renda para amplos setores do proletariado. E daí uma tensão, um questionamento mais do que legítimo. Fazer transição energética, mas sob quais custos? Não é quem vai pagar a conta dessa transição energética? O fechamento de uma fábrica que gera uma grande quantidade de empregos? E essas pessoas farão o que num primeiro momento? Daí vem do sindicalismo americano a ideia de transição energética justa, a ideia de sim fazer uma transição energética, mas não ter o meio ambiente apenas como foco, mas de uma maneira mais ampla, meio ambiente e a sociedade, e pensando na sociedade nos setores mais vulneráveis.
Nós temos o conceito de Just Transition, o conceito de transição energética justa, né, a partir desse sindicalismo americano dos anos 1980. Isso vai ser absorvido pela ONU e, inclusive, dentro de uma lógica de transição energética em escala mundial que trabalhe com a ideia de sustentabilidade socioambiental. A ONU, inclusive, tem um recurso didático, né, para traduzir esta ideia de justiça ambiental. A partir de just, nós encontramos o J, que é traduzível em justiça distributiva, processual e restauradora. Justiça distributiva. Então, a extração mineral, por exemplo, de minerais críticos ou estratégicos. Esses minerais precisam gerar ganhos para as próprias populações dessas áreas onde está sendo feito o processo de extração mineral. Justiça processual, não é um termo técnico da justiça, é a ideia de um processo, né, a justiça enquanto palavra genérica, do processo de exploração e extração ser sustentável do ponto de vista socioambiental e restauradora, isto é, reverter esses benefícios para as populações nativas da região. O de universalidade, tendo em vista a ideia de justiça, de reconhecimento de cosmopolitismo. A extração mineral está sendo feita numa determinada região, mas com vistas a ganhos ambientais em escala global e reconhecimento. Quais são as populações, quais são as identidades, qual é a etnia, qual é a cultura que está dada naquela região de extração. Espaço e tempo, que são dois aspectos do ambientalismo muito importantes. Nós temos diferentes escalas para pensar o ambientalismo. Nós temos a extração mineral que acontece na escala local, mas essa escala local pode gerar problemas socioambientais, não apenas no local, mas também regionalmente. Por exemplo, a liberação de material poluente em cursos d'água que afeta toda uma região de bacia hidrográfica. E mais, a ideia de desdobramentos ambientais de alcance mundial. Então, pensar na transição energética justa nas diferentes escalas territoriais, a local, a regional, nacional, a mundial. E, finalmente, a temporalidade, não é? A temporalidade em projetos de transição energética para 2030, para 2050, para 2080, ligados também à ideia de minerais críticos ou estratégicos. Se há essa potencialidade em escala mundial, inclusive sistematizada a partir desse acrônimo, né, JUST, né, nós também temos potencialidades aqui no Brasil. Boa parte da extração mineral de minerais críticos ou estratégicos se dá em pequena escala. É o que é definido pela legislação brasileira como mineração de micro e pequena escala. Microescala até 10 mil toneladas por ano, pequena escala até 100 mil toneladas por ano. São empresários de menor porte, são garimpos de menor porte e incremento tecnológico que atuam nessas regiões de extração de micro e pequeno porte, né? E geram uma quantidade de empregos muito, muito grande. E, portanto, tem um forte valor social essa exploração. Mas já deu para sacar, não é? Nós temos a experiência negativa, amplamente divulgada nos meios de imprensa nos últimos anos, da exploração mineral de ouro, entre outros recursos, na região amazônica. E daí essa exploração na região amazônica ser uma exploração ilegal, gerando graves problemas socioambientais. Essa exploração de ouro, né, estando ligada ao crime organizado aqui no Brasil. E isso já traduz os problemas práticos dessa extração em pequena e micro escala e, por extensão, da crescente extração de minerais críticos ou estratégicos também no território brasileiro e em outros países, onde nós avançamos muito mais fortemente pelos problemas inerentes a essas potencialidades que em grande parte não estão se efetivando de uma maneira mais ampla, mais efetiva, aos problemas, estes sim, que estão se concretizando em diferentes partes do mundo. Há um aumento da demanda por esses minerais críticos ou estratégicos? Sim, vimos nos slides iniciais. Há esse aumento de demanda por usos econômicos industriais diversos, aplicações militares, aplicações da transição energética. Como consequência, aumento da pressão extrativa e dos danos socioambientais.
Mais ainda, usos estratégico-militares, aumentando as tensões entre as grandes potências e das grandes potências com áreas periféricas do mundo. Vamos aprofundar isso. A gente tem a China como um dos maiores produtores mundiais desses minerais críticos ou estratégicos. A China, os Estados Unidos, a Rússia, a União Europeia são alguns dos maiores consumidores desses minerais críticos ou estratégicos, o que cria um primeiro padrão de tensão bastante óbvio. China controla a parte significativa da produção, processamento e exportação, consumindo também significativamente. União Europeia e Estados Unidos, então precisam buscar novas cadeias de abastecimento desses minerais em escala mundial, tendo em vista a competitividade geopolítica desses países, da União Europeia como grupo de países e dos Estados Unidos frente à China, e a baixa confiabilidade da União Europeia, dos Estados Unidos na manutenção do abastecimento desde a China. Isso se desdobra em várias outras tensões. Se há necessidade de novas cadeias de abastecimento, nós encontramos aumento das tensões na periferia do sistema pelo controle de novas áreas de extração, com destaque para a África, República Democrática do Congo, Zâmbia e América do Sul, o Triângulo do Lítio na Argentina, no Chile. Nós encontramos, por exemplo, na República Democrática do Congo, uma grande quantidade de minas artesanais. Lembra do caráter pequeno, do micro e pequeno processo de exploração desses recursos? Então, minas de caráter artesanal dão conta, em quantidades de minas, deste abastecimento desde a República Democrática do Congo. Qual é a regulamentação que se dá sobre essas minas? Não se dá. E, portanto, elas acabam envoltas em trabalho análogo à escravização, trabalho infantil, ligado a grupos armados na região. Tudo isso não lembra os diamantes de sangue? Sim, lembra os diamantes de sangue. Os diamantes de sangue procuraram ser contidos através dos processos de Kimberley, que busca a certificação, a rastreabilidade e a certificação desses diamantes, para evitar que esses diamantes sejam egressos de áreas de trabalho infantil, trabalho de escravização e assim sucessivamente. Entretanto, os processos de Kimberley de 2003 já são muito precários até para o diamante propriamente. Porque, por exemplo, eles não cobrem afronta a povos tradicionais. Trabalho análogo à escravização? Sim, sim. Afronta a povos tradicionais que podem ser removidos à força de uma determinada região. Isso pode ser criminalizado, inclusive, como crime contra a humanidade, mas os processos de Kimberley não dão conta disto. Então, já para o diamante, isto já é bastante precário. E se houver trabalho análogo à escravização para minerais críticos ou estratégicos? Os processos de Kimberley não contam. E, portanto, voltando à nossa ideia, dada a pressão que Estados Unidos e União Europeia têm de buscar novas áreas de fornecimento. Essas áreas de fornecimento podem estar nas periferias do sistema internacional, onde os problemas ligados a essa exploração, problemas como os análogos aos diamantes de sangue, podem ocorrer em muito maior quantidade. Ainda mais, danos socioambientais potenciais ou já efetivados em áreas sensíveis de extração. É o caso de floresta amazônica. A gente viu no mapa do Brasil vastas áreas da floresta amazônica que têm minerais críticos ou estratégicos, além do leito oceânico. Nós sabemos que nos últimos anos o desmatamento ocorreu mais intensamente na região amazônica, entre outros com o avanço da mineração ilegal, também de minerais críticos ou estratégicos. Sabemos os problemas humanitários ligados, por exemplo, aos povos indígenas da região, além da contaminação ambiental e também das populações humanas, por exemplo, na utilização de mercúrio nos garimpos de ouro. Então, uma área sensível como a floresta amazônica, em aumento do dano ambiental na exploração desses minerais que se prestam, entre outros, a transição energética. Então, uma transição para quem? É uma transição para a indústria. Não é uma transição para o meio ambiente propriamente. Isso é reforçado através da exploração do leito oceânico, exploração marinha de leito oceânico, com o dano ambiental nessas áreas de leito oceânico e ainda com a liberação de pluma de sedimentos. Os minerais são retirados do leito oceânico, levados para o navio de armazenamento e processamento. Os minerais não utilizados são descartados ainda no oceano, formando uma pluma
de sedimentos que causam impacto em diferentes estratos de profundidade no oceano. São contradições de uma transição energética que deveria se prestar à sustentabilidade socioambiental, mas que aumenta o dano ambiental e aumenta também as tensões entre as potências mundiais, crescentes tensões no Ártico entre as grandes potências mundiais, disputando áreas de extração em meio ao degelo de aquecimento global. Temos aqui um artigo da Outras Palavras, vejam, é de fevereiro do ano passado, fevereiro de 2024, Ártico, a geopolítica do extremo norte do mundo, e daí a tensão ligada às grandes potências mundiais, especialmente Rússia, China e Estados Unidos, na exploração de recursos naturais. O artigo destaca principalmente os combustíveis tradicionais da região, carvão, petróleo, etc., mas destaca também recursos minerais, combustíveis minerais. E sabemos hoje que há potencialidades bastante grandes para minerais críticos ou estratégicos nessa região, que se torna uma área de cobiça dessas grandes potências. Temos, portanto, esses minerais com uma potencialidade de ganho socioambiental, mas eles estão em crescente utilização, não em termos socioambientais, não com este objetivo final, mas com o objetivo de atender novas fronteiras de investimento, atividade econômica e industrial, e, consequentemente, os danos ambientais tendem a ser maiores. Os problemas derivados na periferia do sistema internacional também tendem a ser mais elevados, e com uma nova fronteira de investimento, as maiores potências mundiais entram em disputas mais aguerridas, como já aconteceu em outros momentos da história. Bem, era isso para hoje, um bate-papo rápido sobre minerais críticos ou estratégicos. É um tema bastante importante. Quem tiver alguma dúvida, algum problema acerca disso, é só me encontrar a qualquer tempo aqui nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.